Olá, seja bem-vindo! Já parou para pensar por que a comunicação em um relacionamento às vezes parece tão complicada? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva bem interessante, com uma base de fé que busca explicar a razão fundamental por trás dessas diferenças. Vamos descobrir isso juntos? Olha, todo mundo já deve ter passado por isso, né? Aquela frustração no relacionamento quando parece que cada um está falando uma língua diferente. Por que será que isso acontece? O material que a gente vai analisar hoje sugere que a resposta está em algo que a gente esquece com frequência. Algo sobre como homens e mulheres foram fundamentalmente feitos. Para a gente desembrulhar essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos identificar um conflito que é super comum. Depois, a gente mergulha nas origens, na teoria do pó e do jardim e vê como isso afeta nossas expectativas do dia a dia. E por fim, vamos explorar como construir pontes e achar um caminho para a mudança de verdade. Então, o ponto de partida aqui é um problema que, vamos combinar, todo mundo conhece bem. Aquele atrito que surge simplesmente porque a gente esquece de uma verdade central, pelo menos para essa perspectiva, que homens e mulheres foram criados com naturezas bem diferentes. A raiz do problema, segundo essa análise, está toda nas expectativas que não batem. É como se a gente esperasse que a outra pessoa fosse um espelho que vai reagir e pensar exatamente como a gente. E claro, quando a realidade mostra que não é bem assim, a frustração é quase certa. E é aqui que a gente chega no coração da teoria. A fonte que a gente está usando explica essas diferenças, voltando lá na história bíblica da criação, com uma analogia bem poderosa, a do pó e do jardim. Essa teoria que a gente está chamando de pó-jardim está bem ilustrada aqui. A ideia é a seguinte: o homem, formado do pó, num ambiente mais árido, foi projetado para uma tarefa prática, para lavrar a terra. Já a mulher, formada da costela dentro de um jardim bem cuidado, foi criada para ser uma ajudadora relacional. E segundo essa visão, essas origens definem tudo. E esse é o ponto-chave da coisa toda, sabe? Essas matérias-primas e esses ambientes de origem diferentes não são só detalhes poéticos. De acordo com essa perspectiva, eles definem a estrutura central de homens e mulheres, no físico, no mental e no emocional. Mas como é que essa teoria da criação se traduz para a nossa vida hoje? Vamos ver agora como essas naturezas diferentes aparecem nos conflitos do dia a dia, bem naquele momento em que as nossas expectativas dão de cara com a realidade. Isso leva a gente para uma divisão fundamental em como cada um percebe o seu próprio valor. Para o homem, segundo essa visão, o valor está em alcançar resultados, em fazer as coisas acontecerem. Já para a mulher, o valor está na qualidade dos sentimentos, dos relacionamentos, em ser e em se conectar. É natural que isso crie prioridades bem diferentes, né? Para ilustrar isso, a fonte traz uma história bem forte. Uma esposa desabafa e diz o que ela queria. Eu queria que ele deitasse no meu colo e chorasse comigo. Ela está buscando uma conexão, uma vulnerabilidade que é natural para ela. Só que a análise que o material faz é que essa expectativa, por mais que faça todo sentido do ponto de vista do jardim, não se alinha com a natureza de pó do homem. Segundo essa teoria, ele simplesmente não foi programado para esse tipo de expressão emocional tão direta. E é aí que o curto-circuito acontece. Essas abordagens diferentes geram conflitos que se repetem. Ele ouve um problema e, vindo da sua natureza prática do pó, oferece uma solução. Ela, vindo da natureza relacional do jardim, só queria conexão e acaba se sentindo invalidada. É um ciclo de interpretações erradas. Certo. Então, se essas diferenças são tão básicas assim, como é que se constrói uma ponte para atravessar essa divisão? Qual é o caminho para a harmonia? A solução proposta não é um passe de mágica, mas um processo bem consciente de 3 passos. Primeiro, a consciência é simplesmente reconhecer e aceitar que essas diferenças existem. Segundo, a comunicação com amor, explicar o que se precisa com gentileza. E terceiro, ouvir com o coração, tentar ir além das palavras para entender o sentimento por trás delas. E isso leva a gente para uma ideia fundamental aqui. O amor, nessa visão, não é só um sentimento que vem e vai. É uma ação que exige disciplina. Requer um esforço consciente, um trabalho ativo para se ajustar e acomodar essas diferenças, mesmo quando não é o nosso natural. Mas claro, entender a teoria é só o primeiro passo. A nossa parte final vai abordar o mais difícil. Como é que a verdadeira mudança acontece na prática? O material aqui é bem direto ao ponto. Não adianta só falar. Transformação de verdade não é prometer que vai mudar, é sobre a mudança consistente, aquela que dá para ver no comportamento e que prova que algo realmente mudou. E é importante deixar claro, o objetivo não é anular essas naturezas de pó e jardim.
A ideia é ter domínio sobre essas características, para que elas sirvam ao relacionamento em vez de machucar. No fim das contas, essa estrutura toda aponta para uma solução espiritual. O caminho para a harmonia verdadeira seria cada parceiro se esforçar para desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo, e nesse contexto, isso significa juntar força, que é associada à natureza do pó, com o amor relacional, associado à natureza do jardim, a combinação perfeita. E assim, a gente termina com uma pergunta que vira o jogo. E se essas diferenças, tão profundas, não forem um defeito de fabricação que leva ao conflito, mas sim um projeto intencional para que um complete o outro? Talvez seja como duas peças de um quebra-cabeça, desenhadas não para competir, mas para se encaixarem perfeitamente, onde a força de um é exatamente o que falta no outro.